Olá, gente, boa tarde. Nosso grupo é composto por Giane Beatriz, Bárbara Maria, Marielle Carneiro, eu, Natália Souza, Rita de Cássia e Aline Silva, e nós vamos falar sobre a mediação da informação e bibliotecas escolares. Nossa apresentação ela se divide em 5 pontos. A introdução, o conceito da mediação da informação, a mediação nas bibliotecas escolares, a mediação implícita e explícita e os benefícios do profissional mediador nas bibliotecas escolares. Agora eu, Aline Sarmento, vou falar um pouquinho sobre a introdução. Com o crescimento exponencial dos fluxos informacionais, tornou-se necessária a presença de um profissional que promova a gestão da informação, disponibilizando o acesso e evitando assim o movimento em direção à desinformação. Mas como assim o movimento em direção à desinformação? O que acontece é que muitas das vezes os usuários das bibliotecas, mesmo tendo à disposição todos aqueles documentos, que possam utilizar, é capaz do usuário não conseguir identificar e recuperar o que realmente não precisa, deixando sua necessidade informacional ainda pendente. Por isso, é preciso que exista um profissional que auxilie na recuperação dessas informações de uma maneira correta, como no caso do bibliotecário. Com esse fluxo informacional ainda maior devido à acessibilidade na web, a presença de um mediador se torna imprescindível. Por causa da internet e todas essas informações que são jogadas para nós o tempo todo, realmente é meio complicado, para as pessoas que não dominam essas técnicas de busca encontrar o que realmente desejam. E aí é que entra o trabalho do bibliotecário mesmo, Ele vai utilizar todo esse conhecimento que ele possui para criar uma ferramenta com o intuito de facilitar o acesso dos acervos informacionais para que essas pessoas, sempre visando, de um jeito que possa abranger todo mundo, atinja os usuários que estão nesse âmbito. Bom, Bárbara, agora eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de mediação da informação. A mediação da informação tem se disposto como um meio eficaz para reflexões e estudos, Apesar de não se ter um acordo sobre o conceito mesmo, Almeida Júnior traz esse pensamento. Toda ação de interferência realizada pelo profissional da informação, direta ou indireta, consciente ou inconsciente, singular ou plural, individual ou coletiva, que propicia a apropriação de informação que satisfaça plena ou parcialmente uma necessidade informacional. A partir dessa reflexão, quer dizer que a mediação da informação possui aspectos fundamentais que são a apropriação da informação, que é característico no processo de produção da informação, e a interferência, que é também característico dos jeitos de como a informação será atribuída ao usuário. A mediação está presente em toda a execução do profissional, desde a guarda da informação até a sua transmissão, atuando em todas as sequências informacionais, e tudo isso de maneira implícita ou explícita. E, além desses pontos, a mediação é importante se fazer presente nas unidades de informações, seja em bibliotecas, museus ou até mesmo em empresas, nos locais onde haja fluxo de informação, um grande fluxo, informacional, informal ou informal. Ela se faz necessária. A mediação é uma atividade que está se organizando como fundamento social de interação e ação. Pode passar, Bia. Estamos apresentando agora um organograma que ele foi adaptado de Almeida Júnior, E quem vai se aprofundar nele mais um pouquinho são nossas colegas Jeane e Marielle. Bom, falando sobre a mediação nas bibliotecas escolares, como sabemos, os espaços das bibliotecas são grandes disseminadores do conhecimento, principalmente quando falamos de uma biblioteca escolar, já que as bibliotecas escolares, elas são, em sua grande maioria, um espaço voltado para usuários em fase de início de formação de opinião, onde é nessa fase que precisam, além do incentivo à informação e cultura, também de conhecimento para embasar suas escolhas. Pode passar, por favor. Sabendo disso, precisamos falar da importância de um processo de mediação cultural, já que é necessário para a interação social e os diálogos que permitem trocas de conhecimento e um entendimento mais fácil de determinado assunto que esteja sendo abordado.
Quando falamos de informação para adquirir conhecimento, não basta apenas ter o acesso a ela. É preciso saber como utilizar e é onde se destaca a função do mediador. E numa biblioteca escolar, quem exerce essa função de mediador é o bibliotecário, sendo responsável também no processo de aprendizagem, onde incentiva o usuário a ser ativo, porque o mediador sozinho ele não promove transformação. Por isso, a interação social é tão importante dentro desse espaço de conhecimento. Então, já que a gente entendeu esse ponto, vamos agora passar para as meninas, que elas vão explicar um pouco sobre os tipos de mediação dentro de uma biblioteca escolar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jeane e agora eu vou falar um pouco sobre o primeiro dos dois tipos de mediação, que é a mediação implícita. Vem falando dela no contexto da biblioteca escolar. Bom, ela pode ser dividida em 3 fatores, como a gente vê aí nos slides. O primeiro é a sinalização externa e interna da biblioteca. O segundo é a formação e desenvolvimento do acervo. E o terceiro é a representação da informação. Bom, o primeiro tópico é a sinalização. Nós sabemos que todo local material que é de uso coletivo precisa de uma sinalização, seja ela no trânsito ou até mesmo na biblioteca. E aqui nesse ponto, a gente chama atenção para a sinalização da biblioteca escolar, onde os autores Silva e Silva destacam que ela deve ser estabelecida incentivando a autonomia do usuário e que ela pode ser dividida em 2 tipos, externa e interna. Na externa, a gente pode ver a necessidade de uma biblioteca com a centralidade territorial no espaço da escola, ou seja, essa biblioteca ela não deve ficar escondida. E essa sinalização externa ela deve despertar curiosidade no usuário para que ele entre dentro dessa biblioteca, né? Aí, como ele pode fazer isso? Com o auxílio de cartazes, textos, murais e etc. Já na sinalização interna, ela diz respeito à recepção, o espaço e as estantes. E ela precisa conter todas as informações dos serviços que são oferecidos por essa biblioteca, seja empréstimo de livros, reforço, hora de funcionamento da biblioteca, regras, hora do conto, etc. Assim como também precisa passar mensagens referentes aos conteúdos do acervo em cada instante, podendo até mesmo enfatizar temas e autores. E para finalizar aquela outra parte, eu quero ressaltar que a biblioteca ela deve acatar sugestões e interferências dos usuários também. Aí, bom, nesse slide são algumas opções bem criativas que a gente selecionou para sinalização de bibliotecas. Na primeira figura, há uma forma de recomendação de livros com base em outros livros que o usuário já pode ter lido. Na segunda figura, mostra uma sinalização da biblioteca dividida por cores bem chamativas. E na terceira, mostra uma maneira bem dinâmica também de dividir os assuntos nas estantes. Bom, o segundo ponto da mediação implícita são a formação e desenvolvimento do acervo, a representação da informação, onde dentro dele temos os já conhecidos, seleção, que é onde o autor diz que ela não pode ser reunida aleatoriamente e que o acervo precisa ser desenvolvido com os critérios do projeto político-pedagógico das escolas. E o bibliotecário mediador, ele pode ajudar nesse quesito. Também temos a aquisição, que é onde ele chama a atenção para que a biblioteca, junto do bibliotecário, elabore campanhas para arrecadação de acervo, porque ele diz que é uma forma de atrair o usuário para dentro da biblioteca e também que para ele desenvolver o caráter coletivo. Além disso, nós temos o desbastamento e o descarte, que eles possuem grande proximidade no ambiente da biblioteca escolar, porque, por exemplo, nas escolas públicas, muitos materiais são comprados pelo governo de forma totalmente aleatória, e alguns vêm até em quantidades desnecessárias, como dicionários, enciclopédias, e esses materiais eles acabam tomando espaço demais nas estantes e acaba prejudicando o aproveitamento do acervo e do espaço. Por fim, temos a avaliação, que ela é realmente muito importante na biblioteca,
para perceber o que pode ser selecionado, adquirido, devastado e descartado, além de conservado. E vale ressaltar que esses processos são viabilizados a partir dos estudos de usuário. E na mediação implícita, o bibliotecário está presente em todos esses pontos. Por fim, temos a parte técnica, que é a organização e a representação da informação, os processos técnicos, que se dividem em seleção do acervo, identificação, registro, uso de sistema de recuperação de informação, classificação, e aqui a gente vai especificar um pouco mais sobre esse tipo de classificação nas bibliotecas escolares. A classificação por assunto ela é a mais utilizada, e ela tem uma vantagem, que é valorizar o conteúdo do acervo da biblioteca, mas também tem desvantagem, como a imprecisão no processo de busca e a recuperação da informação. A biblioteca que utiliza classificação por cores também é bem utilizada nas bibliotecas infantis, que tem um acervo infantil para crianças de até 7 anos de idade. Mas a gente também chama atenção para o uso da CDD e CDU, assim como também as tabelas de Cutter, que elas são úteis para qualquer público, inclusive o infantil. E, além disso, ela faz ao estudante ter o primeiro contato com os centros de informação, para que, quando ele esteja lá na universidade, ele já tenha uma relação de familiaridade e intimidade com esse tipo de classificação. Boa tarde, meu nome é Marielle e eu vou falar sobre a mediação explícita na biblioteca escolar. Esse tipo de mediação, diferente da mediação implícita, onde o profissional consegue exercer a sua função sem a presença imediata dos usuários, na mediação explícita não é possível fazer isso, porque a presença imediata do usuário é indispensável, ainda que seja uma presença virtual. Pode passar. De acordo com Jonatas e Andréa Silva, o bibliotecário precisa exercer a sua função de mediador a partir dos serviços de informação, estimulando aos usuários o desenvolvimento de habilidades necessárias para uma autonomia e competência em informação, configurando procedimentos de mediação explícita. Isso significa que a mediação das competências e habilidades informacionais estão inseridas na mediação explícita. Essas competências e habilidades se tratam do usuário saber utilizar, buscar, avaliar, interpretar a informação, de forma que ele se torne um cidadão crítico e com autonomia. Por isso, é um tipo de mediação que não pode faltar nas bibliotecas escolares, principalmente relacionado às crianças. Pode passar. Ainda dentro da mediação explícita, existe o processo de mediação para leitura, que necessita de um profissional que goste de ler. Mas quando eu falo de ler, eu não falo só de ler livros, mas também de ler o mundo, da leitura de mundo. Por isso, esse processo é dividido em 2 contextos: a mediação da leitura de mundo e a mediação da leitura referente às disciplinas escolares. Pode passar. Sobre a mediação da leitura de mundo, podemos dizer que ela aborda variadas temáticas do cotidiano dos usuários, que pode ser contemplada por meio de atividades culturais, além dos serviços de informação utilitária. Esses serviços de informação utilitária se tratam exatamente de suprir as necessidades diárias dos usuários, como saúde, cultura, lazer, trabalho, valores sociais, humanos ou familiares. Pode passar. O segundo contexto é a mediação da leitura referente às disciplinas escolares, como no português, na disciplina português, onde pode ser abordada a interpretação de texto. Em história, pode ser abordado questões relativas à história local. Em geografia, onde dá para abordar a relação do homem e da natureza. E em todas as outras disciplinas, em cada disciplina, o bibliotecário pode auxiliar o aprendizado através de projetos e eventos. Pode passar. Ainda existe muita discussão sobre a tecnologia na nossa área.
Mas quando se trata da mediação explícita, ela pode ser um ótimo recurso, auxiliando o estímulo da leitura, pois muita gente prefere a leitura digital. E ela também auxilia a pesquisa, os serviços de referência, como a divulgação de produtos, cursos, eventos realizados pela biblioteca, auxilia também os serviços de informação utilitária, através de postagens em blog da escola, por exemplo, sobre cultura e lazer, ou outros tipos de postagens. Boa tarde, meu nome é Rita de Cássia, e fiquei com essa parte aqui, falar sobre os benefícios do profissional mediador na biblioteca escolar. Quais são esses benefícios? O trabalho de cooperação com a comunidade escolar, melhor organização do espaço da biblioteca, seleção e organização do acervo, ações e projetos de ensino-aprendizagem, incentivo à leitura, melhoria na qualidade do ensino, auxílio na construção da visão crítica e da cidadania, cursos, oficinas, saraus, clubes de leitura e etc. Todas essas atividades, elas podem ser desempenhadas pelo profissional bibliotecário como mediador. Pode passar. A simples existência de uma biblioteca escolar com um grande acervo, ela não é suficiente para atender às necessidades da comunidade. E para que a biblioteca escolar possa cumprir o seu papel, é necessário que, além do espaço físico e do seu acervo, que se tenha um profissional competente e engajado na escola como um todo. Sabe-se que muitos educadores, eles têm conhecimento sobre a importância da biblioteca, mas eles desconhecem a importância do bibliotecário. Então, esse profissional, ele não pode ser passivo no seu trabalho. Ele precisa ir de encontro aos seus usuários. E com isso vemos aí essa assertiva sobre o bibliotecário escolar, que ele inserido em sua comunidade, ele tem como uma de suas atividades participar do projeto pedagógico, atuando junto a professores, alunos, funcionários e familiares de alunos, num trabalho de cooperação e participação, de forma a tornar a biblioteca escolar um espaço dinâmico na escola, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. Pode passar. Este profissional, ele tem a responsabilidade com a escola e a sua função de mediador, além de favorecer o conhecimento e a participação das propostas curriculares e fazer da biblioteca um espaço integrado à escola, proporcionando momentos de descoberta, alegria, criatividade, reflexões, debates, questionamentos, aprendizagem e prazer, também possui responsabilidades quanto à seleção, organização, disponibilização do acervo, informações e intervenção nas práticas de leitura, no ambiente em que atua, contribuindo na formação de leitores, sem excluir, censurar ou privilegiar qualquer tipo de leitura. Nessa educação e leitura de leitores, o bibliotecário ele há de cuidar muito bem dessa seleção do acervo, fazendo com que este seja composto de textos de qualidade, que mexam com emoções, dúvidas e angústias de seus leitores, que levem a criança e o adolescente gradativamente e em diferentes momentos à imaginação, fantasia, reflexão, questionamento, descoberta e senso crítico. Pode passar. Fialho e Andrade afirmam que o trabalho do profissional bibliotecário contribui positivamente e faz a diferença nas bibliotecas porque contribui para o melhor desenvolvimento das pesquisas e para a apropriação do conhecimento dos estudantes. Todavia, torna-se necessário o apoio da equipe pedagógica e o incentivo por parte dos professores através de ações pedagógicas conjuntas e coordenadas. Pode passar. A seguir, estamos vendo um dado sobre uma pesquisa desenvolvida, realizada em Massachusetts, nos Estados Unidos, onde vemos que os níveis fundamental e médio de ensino comprovou que a qualidade da educação pública, com a presença da biblioteca escolar e da atuação do profissional bibliotecário, melhorou e muito, teve um grande avanço. Desse modo, em países onde a educação é tratada como prioridade, os espaços da biblioteca recebem mais recursos e investimentos e, na maior parte dos casos, os profissionais bibliotecários estão presentes mediando
o acesso à informação. Sabemos que a situação no Brasil, nesse quesito, deixa muito a desejar, pois a gente sabe que ainda existe um número bem pequeno de bibliotecas nas instituições brasileiras. E também, apesar de existir algumas, torna-se necessário que nelas, além do recurso físico, exista também o profissional bibliotecário nas suas estruturas, sobretudo na rede pública. Sabe-se que não há uma receita ou um guia único para mudar essa realidade que a gente tem, né, aqui no Brasil, mas até porque as pessoas e a realidade de cada escola é diferente, né, não são iguais, então não tem uma receita certa. É preciso que o profissional bibliotecário ele procure caminhos de experiências já reveladas para que ele se adapte à sua realidade e desenvolva o seu trabalho como mediador dentro da realidade do espaço em que ele atua. Por aqui a gente finaliza o nosso trabalho, temos a seguir algumas referências, e obrigada a todos pela atenção.